Olá, boa tarde. Vamos começar mais uma live da semana. Olá, tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, ainda você é a primeira pessoa que entrou, aparentemente. Então vamos lá. As pessoas, oi Dani, tudo bom? Bem-vinda. Bom, boa tarde para todos que estão começando a entrar, que estão entrando. Hoje nossa live vai falar um pouco sobre constelação. Então nós temos uma convidada, esse mês foi o mês das convidadas. Eu convidei a Maristela Nardi. A Mari trabalhou comigo em constelação, ainda trabalha, e hoje ela tem alguns trabalhos focados dentro da parte de constelação. E, na verdade, o nosso objetivo foi fazer uma live falando um pouco mais sobre constelação e como isso influencia a nossa vida como um todo, e principalmente a parte de arquétipos. Tá? Que é o que eu tenho falado muito nos últimos meses em relação aos arquétipos femininos, as deusas. Bom, Mari, me conta um pouquinho de você para as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu já te conheço há muito tempo, então Verdade, não necessita de apresentação, né? toda Então, vez você fica chateado, então acho melhor não. vamos lá. Eu sou Maristela Nardi e eu queria começar agradecendo a Regina por esse convite de estar aqui. Para quem não sabe, a Regina foi a pessoa que me apresentou a constelação há uns 16 anos. Eu achei que ela tinha Há surtado, que estava 16 ficando anos doidinha. atrás, não aos 16 anos. Vamos Não, há corrigir. 16 anos. Há 16 anos. E ela também foi a minha professora de constelação, né? Apesar de eu ter certificações internacionais, ter feito outros cursos também, inclusive com Bert Hellinger, foi com a Regina que eu realmente aprendi constelação e ainda aprendo, né? Então eu comecei a trabalhar com ela em 2008 e depois a gente tomou alguns caminhos diferentes, mas mesmo assim a gente sempre faz alguns projetos, né? A gente já foi para os Estados Unidos, a gente trabalha na região aí de Ribeirão Preto. Agora a pandemia nos juntou novamente, então estamos nós duas trabalhando de novo com as constelações. Então, basicamente, essa é a minha história como consteladora, né? Já trabalho com a Regina há muito tempo, sou amiga dela há mais tempo ainda. Ela fala que eu não gosto porque quando ela me apresenta por conta disso, mas é isso. Laís, bem-vinda. Então, a Regina já falou um pouquinho do que a gente vai conversar, né? Eu só queria fazer um reforço aqui. Na verdade, hoje a ideia é passar para vocês como é que a visão sistêmica, ou seja, a visão da constelação, nos ajuda a entender o nosso feminino. Como é que foi o feminino pelo mundo, como é que ainda hoje a gente percebe algumas coisas, o que é bem visto na nossa família, o que é necessário que a gente oculte para poder pertencer. Né? Então, para quem não conhece aí, a Regina vai falar um pouquinho das regras das constelações, enfim. Então, a gente consegue perceber, estamos repetindo script de vidas, a gente consegue perceber quanta coisa, quanta crença negativa, quanta sofrimento houve, né, no feminino como um geral, não só na nossa família. Né? Porque quando a gente às vezes fala, vamos olhar para a nossa família, tem gente que pensa, a gente não, minha mãe não sofreu muito, minha avó teve uma vida boa, mas aí nós estamos falando de uma coisa maior, de um inconsciente coletivo feminino. E que, querendo ou não, né, Mari, isso daí afeta muito. Porque Muito, mesmo muito uma mesmo. mulher. Eu lembro que uma vez nós estávamos, acho que em uma palestra, nós estávamos conversando, e uma das coisas que foi levantado é praticamente todas as mulheres têm medo de um abuso. Tá? Que mulher que não tem medo de ser violentada, de ser estuprada? Mas se você perguntar isso para um homem, ele não vai ter Eles esse não medo. têm. Porque Né? isso não está dentro do inconsciente coletivo.
E quando nós falamos Uhum. disso, é importante entender que, assim, eu não tenho histórico na minha família, que eu saiba, de alguma antepassada, ou tia, ou prima, que tenha passado por essa violência, embora eu já tenha atendido muitas clientes que, infelizmente, passaram. Mas esse é um medo que, por ser mulher, eu trago. E isso independe. A partir do momento que eu nasço no sexo feminino ou no gênero feminino, eu vou trazer esse medo comigo. Não Até tem porque como as, fazer. até porque as coisas ainda acontecem, né, Regina? Não são coisas do passado. Né? A gente vê o feminicídio hoje em todas as TVs, a coisa ainda é muito recente. A mulher ainda não conseguiu conquistar os seus direitos totalmente, né? É uma coisa que ainda acontece. Então, mesmo que você tenha um mínimo lá do inconsciente, você começa a ver o que está acontecendo ao seu redor, você já fica alerta também, né? Não, e ativa, né? Por mais que a gente não queira, e por mais que nós. É interessante porque nós precisamos sempre pensar, quando falamos em arquétipos femininos, principalmente, que nós vivenciamos a nossa história pessoal, a história das nossas antepassadas, ou seja, os arquétipos das nossas antepassadas, e um arquétipo que é o arquétipo do inconsciente coletivo, ou seja, de todas as mulheres de todos os tempos que passaram por situações difíceis, seja de abuso, seja de escravidão, seja de até sequestro de si mesma, e que nós Uhum. entramos nessa energia, né? Não tem como É, não entrar. e também o quanto, assim, ao longo da vida a gente foi deixando de ser assim, passando a ser assado, pelo que aconteceu com a gente, né? Então você talvez fosse mais, por exemplo, um arquétipo aí de Afrodite, e isso não era bem visto nem na sua família ou em algum lugar, e aí você foi mudando porque você não, né? Você vai se adaptando ao que você vive, ao contexto, ao que você né, a lei do pertencimento na constelação ela é muito forte. A gente precisa conviver e pertencer. Então, você vai também abandonando umas partes suas e que com a constelação das deusas a gente consegue fazer esse resgate, olhar para ela de uma forma diferente e até estimulá-la, né, a voltar assim, não precisa ser daquela forma infantil de antigamente, mas de uma forma diferenciada. Eu assisti a palestra da segunda-feira, né, sobre roupas e toda essa coisa, e foi bem interessante isso, porque você não precisa ser aquela coisa tão extremada, você pode estimular um lado seu, mesmo que seja discretamente, mas ele tem que estar ali, né, ele tem que estar presente. Sim. E é interessante porque essa questão de quando eu falo de fazer a jornada das deusas, isso para mim está cada vez mais claro. É uma forma que nós temos de preparar as mulheres até para a própria, não só para a própria constelação, mas para quando elas forem viver esses aspectos, elas bancarem esses aspectos. É Porque você verdade. lembra, uma das coisas que eu fiz quando eu tinha. O meu presente de 35 anos foi uma personal. E o resultado foi catastrófico. Foi lindo, eu fiquei tão linda, tão maravilhosa, que eu tive problema com metade da população que eu conhecia. Tá? Por quê? Porque de repente trouxe algumas deusas à tona, alguns aspectos que na época eu não dominava tanto, e por outro lado também vieram à tona o que isso provocou ao meu redor. Tá? E que às vezes Sem nós não nos dúvida. damos conta, né? Por isso que algumas vezes o trabalho da personal ela pode ser um pouco difícil. Porque a pessoa, na verdade, ela quer viver aquele arquétipo. E o arquétipo mais difícil, eu acredito, seja o da Afrodite, porque ele traz um contexto secular de exclusão, de rejeição, de negação. E, Exatamente. e Oi, como Ivan. assim, é interessante quando nós pensamos em constelação de deusas, nós pensarmos que nós trabalhamos as deusas individuais. Por quê? Por quê? Porque como o próprio Hellinger ele trouxe, tá? Ele observou, cada sistema tem as suas próprias regras, tá?
todos eles precisam e podem harmonizar essas 3 leis da constelação, essas 3 regras, que são as regrinhas de ouro, né? E que muitas vezes não são respeitadas e nós não entendemos por que a coisa ela não flui. Tá? Quais são essas regras? Bom, a primeira é a questão sempre do pertencimento. O que nós nos permitimos ou não para pertencer? Se na minha família não tem-se a permissão para viver, por exemplo, Afrodite ou Atena, ser inteligente, o próprio sistema, para que eu permaneça nele, cria, digamos assim, proteções para que eu não saia. Tá? Então, é interessante isso, porque por mais que você queira, por exemplo, viver uma Afrodite, se seu sistema não aceita a Afrodite, se a Afrodite ela foi excluída em algum momento, automaticamente você não vai conseguir vivenciar. E as pessoas não têm noção, né, Mari, do quão forte isso é. Porque parece quando a gente fala que é meio... Como é que eu vou te dizer? É meio teórico demais. E não é. Isso é uma coisa que a gente observa, é engraçado, porque teoricamente todo mundo vai ser inteligente, bonito e tal, mas efetivamente às vezes a gente se bloqueia em algumas coisas, justamente porque o nosso sistema não permite, e para pertencer, porque se a gente não pertencer, como é que a gente faz, né? Eu sempre uso um exemplo, assim, hoje eu pego meu carro, vou para uma festa, a primeira coisa que a gente faz quando chega numa festa é o quê? Olhar se tem algum conhecido, algum grupo de amigos, para a gente ficar mais relaxado, né? Parece que quando a gente encontra aquele pessoal, a gente fala, agora sim, né? Agora eu pertenço. Agora eu pertenço, agora eu tô calma, né? Se a festa estiver ruim, eu não encontrar ninguém, eu pego meu carro, vou para casa, acabou, né? Passei uma noite ruim. Mas se a minha família não me aceita, eu não tenho como viver. Então... não posso voltar para casa, né? Não posso, então como é que faz? Isso é muito sério. E aí você acaba sabotando algumas coisas, né? Até, vamos dizer que você estava falando aí da Afrodite, até de beleza mesmo, né? Tem gente que, repara, às vezes você fala, isso aqui tá bonito, a pessoa vai lá e tira. É inconsciente, ela faz automaticamente, porque estar bonita parece bom, mas tem um peso muito, muito significativo. Peso grande, né? Porque não se pode. É como a questão, eu acho que nós pegamos muito isso, espero que você concorde comigo, que é a questão do peso, né? Por que nós temos tanta dificuldade para emagrecer? Por que é tão difícil ser magra? Porque, na verdade, se você for uma mulher magra numa família onde todas as outras mulheres elas não são magras, elas estão acima do peso, você não encaixa. Em grupos de amigos, às vezes até a tua família é magra, mas se você começa a se relacionar com um homem, onde a mulher ela não pode ser tão bonita, tão sensual, é engraçado que a mulher começa a se enfeiar. Nós já tivemos o caso de pessoas que nós conhecíamos, que eu considerava fantástica, assim, super bonita, e depois de casada parece que assim, encarnou a Éstia, e a gente olhava e falava, mas por que ela está se enfeiando? Por que, ela se abandonou tanto? Tá? Por que ela casou e ela engordou 30 quilos quando teve o primeiro bebê? Você fala, gente, é surreal. Mas por quê? Isso a família... isso que o Hellinger chama de consciência sistêmica, né? Existe a consciência, que é a consciência do mundo, então, assim, vamos lá, ser saudável é bom. Mas se a minha família toda é doente e eu sou saudável, eu começo a sentir culpa, eu me sinto excluída, eu não sei conversar com eles, porque eu não tenho o que eles têm. Então, eu também posso começar a desenvolver uma doença, assim como aconteceu. Então, se de repente, para novo sistema que foi montado, que é o casamento aí, né, que é um novo sistema para a gente, é exigido que ela não seja tão perfeita, tão bonita ou alguma coisa, pronto, já foi. Então, é isso, é bem forte, é muito, parece que não, mas é uma coisa que pega demais na gente. E é interessante porque isso daí se reflete em toda essa questão de nós podermos ou não podermos vivenciar nossas deusas. E quando
Porque, assim, na minha opinião, né? Óbvio, eu sou psicóloga e 31 anos atuando como psicóloga, então uma das coisas que eu faço é atender desde que eu me formei, mas eu sempre busco ferramentas que ajudem a trabalhar a família, o sistema, porque senão a pessoa começa a crescer, a pessoa começa a ficar bonita, a pessoa começa a ter um novo sistema, ela é excluída do sistema dela. E aí ela não banca, ela acaba voltando pior. E é É interessante, verdade. porque nós já tivemos casos em constelação de ser assustador, da pessoa chegar e falar, oh, eu já fiz tudo, eu não sei mais o que fazer, por quê? Porque se eu fizer alguma coisa, eu emagreci, eu consegui um emprego, eu consegui comprar meu apartamento, aí eu perdi tudo e tive que voltar para casa. Você fala, É gente, verdade. como é que é isso, né? Então, assim, a regra do pertencimento, ela é uma das que, na minha opinião, mais influenciam a nossa vida. Não Óbvio, tenha dúvida. nós temos a questão também, quando nós falamos, além do passado, presente e futuro, tá? A De que hierarquia, a precisa, ordem, a né? hierarquia, de que ela precisa respeitar isso, mas mesmo nisso, nós conseguimos, quantas famílias nós não trabalhamos, em que a mulher assumiu o papel do homem, a avó assumiu, a mãe assumiu e ela assume o papel do homem. E aí, Uhum. como é que ela vai viver uma Deméter, o lado mãe, o lado sensual, o lado esposa, se ela só pode viver o lado esposo, o lado E também aquelas famílias muito grandes que a filha mais velha teve aí que tomar conta dos pequenos. Ela já é mãe. Então, às vezes, você fala assim, eu não quero ter filho. Claro, você já é mãe de 200, né? Você já tem que cuidar da sua mãe, de todos os seus irmãos. Enfim, fica pesado, né? A constelação ajuda muito nisso, a gente poder viver somente o nosso caminho, né? Da gente não ter que carregar o que não é nosso. Você me lembrou agora, Mari, eu acho que você lembra, tenho quase certeza que nós fizemos juntas uma constelação onde a moça estava já no terceiro ano tentando engravidar com a inseminação e ela não conseguia. Eu lembro, E lembro. aí alguém mandou ela fazer constelação. O médico dela falou, ó, a ginecologista falou, olha, vai fazer constelação e acabou nos indicando. E quando ela veio fazer a constelação, ela estava com 40 anos e ela dizia assim: é o meu maior sonho ser mãe, mas eu não consigo engravidar, embora não dê nada nos exames. Eu já tentei, há 3 anos que eu tento aqui a inseminação, eu não sei mais o que fazer, porque daqui a pouco meu casamento vai terminar. E quando nós fomos fazer a constelação, foi muito engraçado, porque foi chocante, porque ela tinha simplesmente 13 irmãos e ela era mais velha. Ou seja, ela era mãe, ela ajudou a criar todos os irmãos. E na constelação, eu lembro de uma frase que a pessoa que estava interpretando ela, eu não lembro se era eu ou você, dizia assim: eu quero ser cuidada, eu não aguento mais cuidar. E aí, o que nós assim fizemos a constelação, devolvemos os papéis, tá? Colocamos ela só como filha e não como mãe. 1 ano e meio depois ela estava grávida. E foi uma coisa Uhum. linda, né? Porque você fala, Foi? gente. E até para quem não quer ter filhos, já sabe realmente, você pode usar a Deméter como um cuidado pessoal também, né? Porque ela é muito boa cuidadora. Então, às vezes, algum aspecto que você não consegue trazer à tona de uma maneira, você pode trazer à tona de outra maneira, né? Uma maneira que seja um autocuidado, alguém que cuide de você mesmo. Ou seja, você olhar para você e começar a se cuidar e começar a ser, digamos assim, a sua própria mãe, vai, porque você já é mãe da mãe do pai, mãe dos filhos, mãe dos, enfim, né? Você poder ter esse carinho com você também. E eu acho E que a terceira regra. a terceira regra, que essa daí eu acho também incrível, e que isso daí me fez mudar até a minha forma de atender no consultório, porque me fez tomar consciência de algumas coisas que às vezes eu não me dava conta. Oi, Sâmia, bem-vinda. É a lei do dar e receber. E eu lembro que durante muito tempo se falou, e isso não é uma crítica, eu acho que nós vamos vivendo as épocas. Eu teve um movimento muito forte que era mulheres que amam demais.
tá? E o sofrimento dessas mulheres por amarem tanto e darem tanto e serem abandonadas ou não serem reconhecidas. E que hoje, para mim, é muito claro. Quando você dá demais, ou seja, o que é a regra, tá, do dar e receber? O que significa essa lei? Que toda relação onde alguém dá muito e outro dá pouco, automaticamente, em algum momento, ela vai se quebrar. Você cria uma dívida. Então, por exemplo, eu sempre brinco, eu tenho amizade com a Mari há muitos anos. Quase todos os anos quando eu venho de atendimento. Por Nós nos aí. conhecemos logo no final da minha faculdade, então vocês façam a conta. E é uma coisa interessante. Por que que essa amizade se mantém? Porque ela tem um equilíbrio entre dar e receber. Por quê? Porque se nessa relação eu dou muito, eu sou muito amiga, eu sou muito próxima, eu estou sempre ajudando, e isso não vem, daqui a um tempo essa relação se quebra. Eu já tive isso com algumas pessoas na minha vida. Mas quando nós falamos das deusas, nós temos que tomar um cuidado muito grande, que nós estamos falando de mulheres, e mulheres nós estamos falando de casamento. Então, o casamento ele precisa ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Mesmo que esse equilíbrio não seja exatamente do jeito que nós idealizamos, mas precisa. E eu falando nisso, eu queria entrar um pouco nessa questão da história, né? Que até quando a gente conversou falou isso, mas me lembrou muito agora a coisa do dar e receber, que eu acho que você lembra que eu comentei com você. Alguns anos atrás eu morava num prédio e um dia eu acordei, tá, com uma pessoa batendo na minha porta, era um domingo, e a pessoa quase arrebentando a minha porta. Eu falei, meu Deus, será que eu combinei com alguém? Esqueci, né? Quando eu abri a porta, ainda sonolenta, era uma vizinha que eu conhecia do prédio. E ela olhou para mim e falou assim, que ela precisava entrar, ela precisava conversar. E eu pensei, poxa vida, né? E aí ela me contou, na época que o marido estava num processo de se envolver com uma outra pessoa, e que ela estava furiosa, isso aqui, ela ia se separar. Eu falei, ok, se você quer separar, quer que eu te indique uma psicóloga, enfim, né? Ela falou assim para mim, mas hoje, era umas 8 horas da manhã num domingo. Ela falou assim, eu acordei 5 horas da manhã. Ontem ele pegou um carro zerinho. Eu fui lá, peguei a faca e risquei o carro dele inteiro. Porque ele me traiu, mas eu me vinguei. Aí eu olhei para ela, comecei a rir. Falei assim, parabéns, você conseguiu mais 2 ou 3 anos de casamento. Você acabou de traí-lo também, então a relação tá ok. Como? Você tá maluca? Como é que é isso? Eu falei, dar e receber. Ela equilibrou a relação, ela manteve o casamento por mais 3 ou 4 anos. E é maluco isso, né? Porque nós pensamos que o dar e receber é só no bom, né? Nas coisas boas da vida. Então, mas você, vamos lá, você fica, a gente é ensinado assim, não, você tem que perdoar e tal. No que você perdoou, você passa a ser a boazinha e ele passa a ser o malvado, né? Então, essa coisa, você olhando de uma outra maneira, tem a sua razão de ser, é lógico, né? Então, ele te fez alguma coisa, você tem que dar um equilíbrio para isso também, né? Você não pode posar de santa, tá tudo bem, eu vou fingir que não aconteceu, porque isso vai dar errado. E também tem a questão de você olhar com cuidado para não equilibrar no negativo, né? Como a Regina costuma dizer, eu te amo, você me ama, amor, a relação é forte, mas se eu te odeio e você me odeia, a relação também é forte. Sim, e isso ativa o lado negativo das nossas deusas, né? Uhum. Porque muitas vezes nós sempre falamos do lado positivo das deusas. Mas o lado negativo está vinculado a essa regra, a essa lei do dar e receber. E que, na verdade, se você estimula, se a nossa troca é positiva, você vai estimular as minhas deusas positivas. Se a nossa troca é negativa, você vai estimular todos os meus aspectos negativos. Uhum, E isso é faz verdade. diferença, né? Muita, muita. Eu lembro que há um tempo atrás nós estávamos conversando e você me falou um pouco, a gente estava discutindo sobre essa questão da mulher no contexto geral da sociedade, na história. Vamos rever um pouquinho isso? Eu separei até umas coisas aqui para a gente olhar, porque assim, às vezes a gente não tem noção
de tudo que a mulher já passou e o quanto isso está próximo da gente. Então, como a Regina enfatizou há pouco, o nosso intuito não é julgar, nem nada disso, mas olhar de uma maneira diferenciada para isso e ver como é que a mulher hoje começa a se posicionar e todas as dificuldades que ela tem, porque na história tudo que ela já passou. Então eu vou começar aqui, lendo um trechinho para você de um trabalho... Mari, antes de você falar, uma coisa... Oi, Angélica, bem-vinda, que bom. Antes de você falar, é muito importante, assim, isso que a Mari está falando é o que a gente bate na tecla do inconsciente coletivo. É aquilo que eu não sei, eu não conheço, mas eu sofro rescaldo, eu respinga em mim. Sem dúvida nenhuma. Então, um fortalecimento nisso, que eu acho importante. Vamos lá, eu pesquisei aqui num site rapidinho chamado vestibular.com, para a gente ter uma ideia assim geral, né? E eles falam muito da história jurídica da mulher no Brasil, tá? Principalmente do direito civil e do direito constitucional da mulher. Então, vamos lá. Primitivamente, mulher e homem tinham funções como hoje os índios ainda têm, né? O homem caçava, a mulher cozinhava, cuidava dos filhos, e cada um tinha o seu valor, porque era tão importante caçar, como era importante cuidar da aldeia, dos filhos, enfim, né? A agricultura, a tarefa doméstica, tudo isso também era muito importante. Mas aí veio o aumento da riqueza, né? Começa aquele aumento da riqueza individual do homem, a monopolização da política, enfim, começa a mulher a ter uma desigualdade jurídico-social que é incrível, tá? Então, segundo esse site, a situação de inferioridade da mulher começa no direito romano, ou seja, estamos falando de 476 depois de Cristo. 1.500 anos atrás, mais ou menos. Exatamente. Então, aí a gente não quer que as mulheres tenham um complexo de inferioridade. Queremos que a mulher tenha empoderamento. Exatamente. Então, é para você entender quanto tempo ela passou nesse jugo, né? Para conseguir hoje um pouco de alguma coisa. E por que a gente ainda tem algumas reações, às vezes, que a gente até se surpreende, fala, nossa, estou sendo machista, mas é porque isso está tão presente no nosso inconsciente coletivo que, né? Então, vamos lá. Em 476 depois de Cristo, ela não tinha capacidade jurídica. A mulher era vista como um objeto. Ela era posse do pai, depois ela era posse do marido, quando casava, e caso ficasse viúva, ela poderia, dependendo do que o homem quisesse, ter que morrer junto com ele, para fazer companhia para ele. Lá. Isso ainda se mantém, olha que interessante, né? Alguns anos atrás, mais ou menos em 1990, eu li um artigo que diziam que tinha se descoberto que em algumas regiões da Índia, as mulheres mantinham os maridos dopados. Por quê? Porque se ele morria, ela era obrigada meio que morrer com ele. Então, você imagina, isso não é tão antigo, ou seja, ela não podia ficar viúva. Na África, a mulher hoje ainda, ela não tem direito a ter uma casa em nome dela, só o homem tem. Nós temos uma amiga africana e que isso para mim foi chocante. Eu lembro quando ela falou, eu vou comprar a casa e pôr o nome do meu pai. Eu falei, por que não do seu nome? Qual é o problema? A mulher não pode, ela não tem direito jurídico de ter uma casa no nome dela. Ela não tem direito jurídico a ter nada. Ainda tem alguns lugares da África que ainda existe aquela mutilação genital e tudo isso, né? E tem muita gente que fala, nossa, que loucura e tal, mas vamos olhar o contexto. A mãe, ela só quer que a filha seja inserida na sociedade. E se ela não fizer isso com a filha vai ser excluída. E ser excluída significa não poder viver bem, não poder viver uma vida plena. Então, nesse sentido de olhar todo o contexto que a constelação nos ajuda. Vamos olhar para o grande, né? Como é que é isso, como é que vem sendo. Então, vamos lá, a mulher se ficasse viúva, ela tinha praticamente duas possibilidades, morrer junto ou ser posse da família do marido. E aí nós queremos que Artemis e Atenas sobrevivam nesse ambiente. Ou seja, imagine uma guerreira, alguém que queira liberdade nesse ambiente. Ou uma mulher que seja intelectualmente superior.
Assim, em relação ao Exatamente. pensamento, ela tem uma inteligência acima da média, é nesse contexto superior, que ela seja mais inteligente que o marido. Sim, né? A gente já vê a história de muitas mulheres, até Joana d'Arc, né, que foi parar na fogueira, etc, etc. Por quê? Porque a sociedade não aceitava. Então, o fato de você ser excluído é muito complicado. Vamos voltando lá à mutilação. Se você não for aceito, o que vai acontecer com essa menina? Ela não vai casar, ela não vai pertencer a lugar nenhum, ela não sei lá se ela pode trabalhar, ter casa, e como é que ela vai viver? Então, ela tem que ser igual a todas. Assim, ela entende o que todas passam, enfim. Bom, aí nessa época também, a igreja pregava uma obediência cega. Então, ao masculino, claro, ao pai, depois ao marido e à religião. Então, consequentemente, a mulher vivia enclausurada, sem contato com o mundo exterior, e os únicos motivos de vida que ela tinha eram o lar e a igreja. Que tal? O que você acha disso? Aí você tem opções. Ou você vai ser esposa, ou você vai ser a empregada solteirona, ou você vai ser a Estia, que é onde muitas mulheres, mesmo mulheres que viviam num padrão de vida mais assim alto, iam para onde? Para a igreja. Aí se tornavam freiras, porque era o único lugar que era bem visto. Ou você era esposa, ou você era Estia. E mesmo que você fosse madre superiora, você tinha que responder ao masculino, né? Sim, e assim, talvez pensar em sair para trabalhar alguma coisa seria um trabalho social na igreja, ponto, acabou. Né? A Você única sabe, opção. Mari, olha que interessante. Eu tenho uma cliente minha que ela conta que a bisavó dela, eu acho que era bisavó, o marido morreu e ela tinha 4, 5 filhos e a mulher não podia trabalhar. Nós estamos falando Uhum, aí de menos de 100 anos. Então, o que ela isso. fazia? Ela se vestia de homem, ela trabalhava como homem, tá? Ela saía da vila dela, vestida no meio do caminho ela se vestia de homem e ela ia trabalhar para ela conseguir dinheiro para manter a família. Porque como mulher ela não podia, ou ela casava de novo, ou ela morria de fome, porque também a família não ajudava. Então você imagina, a família não tinha nem condições de ajudar, na verdade. Então, não sei, vou falar de uma coisa até mais recente aí do que bisavó. Você conheceu a minha tia, que morreu ano passado, inclusive. Tem com A minha 90 tia e pouco, sempre. né? 95, é. Ela trabalhou desde, assim, 17, 18 anos, porque ela precisava trabalhar. Já era permitido, mas não era bem visto. Então, ela tinha muita vergonha de trabalhar, porque só duas coisas justificavam você sair. Ou você era prostituta, ou você era pobre demais. Então, ela tinha que se impor como, digamos assim, isso aqui é um atestado de pobreza, porque, puta, eu não sou. Então, por tudo isso, e ela era uma contadora, não era uma formação assim, que você fala, não, ela foi trabalhar na casa de alguém, não. Ela era realmente uma função qualificada. E atuou como contadora de empresas grandes, né? Mas, claro, não recebendo a mesma coisa que o contador homem. E é interessante, né, Mari? Porque ela ser contadora era mais vergonhoso do que se ela fosse doméstica. Porque Sim, ser doméstica era permitido, tá? tá, Porque você então não estava competindo com o masculino. Sim, e assim, porque você saía de casa para trabalhar? Normalmente você era bem vista também se você trabalhasse dentro da sua casa, ajudando sua família, ou enfim, cuidando do seu lar, né? Então, nós estamos falando aí de uma coisa que é recente. A minha tia morreu o ano passado e ela viveu tudo isso, né? E o Então, que tudo isso gerou na vida afetiva dela, né? Porque sim, não ela tenha era uma dúvida. mulher que muitos homens nem queriam sair, porque ela era uma menor. Exatamente. Eles tinham um pouco de medo dela, assim, porque por ela ser, digamos assim, dominante. Ela era autônoma, ela se sustentava e sustentava a minha avó, então era tranquilo para ela, não precisava depender de ninguém. E naquela época era um pouco assustador, né? Isso, como é que vai ser isso, né? Como é que eu vou talvez até uma exigência para o casamento fosse que você parasse de trabalhar. E ela falou de jeito nenhum de parar de trabalhar. Mas você lembra, Apesar de. desculpa, Pode você falar. lembra o primeiro pedido de casamento que eu recebi? Eu lembro que eu Uhum. liguei para você aos prantos,
e disse para você, eu acabei de ser pedida em casamento, e você disse para mim, você não está feliz? Eu falei, então, para casar, ele me fez uma proposta, para casar, eu tenho que fechar o consultório. E não é que eu ia ser dona de casa, eu ia ter empregada, babá, e se eu batesse o pé, talvez até uma governanta. E eu adoeci. Você lembra que na época eu adoeci porque eu adorava ele, mas eu falei, gente, se eu não vou dar conta. E eu acabei não me casando e anos depois nós nos encontramos e ele falou, se você fosse menos cabeça dura, hoje você seria minha esposa. E eu fiquei olhando e falando assim, pensei comigo, tá, mas eu estaria morta. Eu lembro. É mais ou menos isso, é. É uma morte em vida, né? Sim, não tenha dúvida. Eu não podia trabalhar. E olha que eu não sou, eu faço o quê? Atendimento, não é que eu sou uma VP de uma empresa, uma CEO de uma empresa. Então, nós estamos falando do quanto no histórico isso daí influencia. E aí me vem, imagine uma mulher como eu, como você, que a gente tem uma sensibilidade, vamos dizer, uma percepção extrasensorial, uma intuição, uma mediunidade, seja o nome que se queira dar, vivendo nessa época, onde tudo era de acordo com o que a igreja, ou o marido, ou o pai achavam. Eu devia ter nascido homem, só pode. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, o que mais que a mulher não podia? Ela não podia estudar, né? Era aprender a ler e escrever, não era bem visto, digamos assim, porque as igrejas também administravam nessa época as escolas e tudo, então elas eram ensinadas o quê? Técnicas domésticas, manuais, aprender a bordar, aprender a fazer tricô, conhecimentos que não lhe permitiam igualdade de direitos, né? Até porque como é que você vai ser igual se você não consegue ler um contrato, fazer coisas que o homem tinha que fazer, assinar, enfim, né? Então, desde aquela época, a mulher só conhecia obrigações. E essa é uma coisa que eu gostaria de enfatizar, porque a gente ainda continua nisso. O que a mulher sofre de obrigações e de, né, o ter que é uma coisa impressionante. Até hoje. Eu já fui convidada por mulheres falando assim, sabe o fulano, ele tá morando sozinho, coitado, a casa dele é uma bagunça, e você não quer ir lá para ajudar a gente a arrumar? Eu fiquei assustada, falei, vocês estão loucas, porque não arrumo nem minha casa, vou arrumar a casa dos outros. Mas assim, para você ter uma ideia, se alguém chega na minha casa e a minha casa está naquele estado, eles vão falar que, nossa, que mulher é essa? Como que é isso? Mas se acontece com um homem, né, não, coitado, ele não sabe fazer, vamos lá, oi, né, é uma coisa muito louca, ainda acontece. Então, a mulher ainda tem muitas obrigações a cumprir, né? Tem uma música da Joyce que eu acho muito legal, que ela fala sobre as mulheres, ela fala que a mulher ainda é a guardiã de todas as virtudes. E é verdade, né? É isso mesmo. Ela passou, primeiro, a ser culpada pelos pecados originais, pelos desvios, né? Pelo pecado original, a culpa foi dela, e todo o resto ela é também responsabilidade dela. Então, é muito comum que a gente veja, até assim, numa novela, alguma coisa, o marido falando, seu filho, ele só é nosso filho quando ele se dá bem, né? Mas quando ele faz alguma coisa errada, é o seu filho. Você que criou errado, entendeu? Então... É interessante, né? Porque mesmo assim, quando nós pensamos na época medieval, que o homem ia para a guerra e o dono do castelo ia para a guerra e a mulher tinha que cuidar do castelo, ela era treinada só para cuidar do castelo, porque quando ele voltasse, ele organizaria melhor. Tá? Então, e tinha o cinto de castidade, né? Sim. Ainda tinha que usar o cinto de castidade, porque, imagina, você ficar ali 10 anos enquanto eu estou lutando, você vai poder querer alguma coisa e não, de jeito nenhum, eu posso ficar com quem eu quiser, mas você nem pensar. Uhum. Então, você imagina, vamos lá, uma Atena nesse contexto aí, que dá, né? O que acontece? Então, e nós temos casos, tá?
me veio agora, mas me fugiu o nome, de pessoas de escritores que, na verdade, depois se descobriram que eram mulheres. Que eram Ou mulheres, mulheres que exatamente. usavam pseudônimo, porque senão não podia publicar. Uhum. Exatamente, exatamente. Nós estamos falando da mulher porque a semana não, esse mês a gente está dedicando às deusas, mas o homem também tem as coisas dele, tá? Não estamos nos colocando aqui como vítimas de nada, né? Cada um tem o que traz no inconsciente, o que é exigido e tudo isso. Estamos dando essa ênfase à mulher por conta das deusas. Mas Então, fica tranquila, Má, porque mês que vem você está convidada para a gente falar sobre essa questão do masculino na constelação. Porque eu acho que quando a também, gente legal. tem duas é muito legal, porque o mês que vem é o nosso mês do masculino. Tá, assim, Ah, de que bom. falar das dores, porque os homens, porque enquanto a mulher é subjugada, o homem é obrigado a ir para a guerra, ele é que morre mais, ele é que sofre, ele que sofre agressividade. Então, nós também vamos falar do masculino, mas nesse Uhum. momento aqui, o que nós estamos é olhando para o feminino, para depois podermos também olhar para o masculino com o mesmo olhar e com a mesma, vamos esperar, imparcialidade. Porque imagine Sim, um homem sensível o emocional nessa época. Ele não quase sobrevive. impossível, né? Bom, a É Paola bem está difícil. dizendo. Que legal, gente. Essa live está incrível. Obrigado, Paola. Ah, obrigada, Paola. Agradecemos. Que bom que você está aqui conosco. Vamos lá, continuando na história lá jurídica da mulher, né? Aí, em 1989, a gente teve a Constituição e teve um decreto de 1890, manteve o domínio patriarcal, no entanto, de forma mais suave, quando dispôs sobre o casamento civil e retirou do marido o direito de impor castigo corpóreo à mulher e aos filhos. Ou seja, até 130 anos atrás, era permitido ao homem bater numa mulher, por exemplo, ou impor qualquer tipo de castigo corpóreo. E A também Eze sobre os falou filhos. uma coisinha aqui que é assim, ó, gratidão, minhas flores por esse encontro. Hoje acordei com a consciência de que eu não consigo acessar no meu sistema. Não, opa, peraí. Não consigo acessar no meu sistema o que é a mulher que se relaciona com o homem. Então, sem esperar o seu anúncio. Poxa, super bem-vinda. É muito bom ter você aqui. Isso que você falou é muito sério, né, Má? Porque nós estamos falando da violência doméstica hoje. Mas olha bem, Uhum. somente há 130 anos é que efetivamente surgiu uma lei, tá? Que meio que desobrigava, desde que o que a mulher fizesse não fosse tão grave, né? Né? Mas assim, não era mais tão bem visto, digamos assim, um homem fazer esse tipo de coisa. Então ela já tinha algum mínimo direito, embora talvez muitas nem soubessem, mas já tinha alguma coisa. Né? Depois veio aqui o Código de 1916, que sustentou os princípios conservadores, mantendo o homem como chefe da sociedade conjugal e limitando a capacidade da mulher a determinados atos, como, por exemplo, a emancipação que será concedida pelo pai ou pela mãe apenas no caso do pai estar morto. Então, no caso de você ter que emancipar um filho por algum motivo, ou o homem fazia, ou se ele estivesse morto, a mulher poderia fazer. Tá? Mas havendo discordância entre os dois, prevaleceria sempre a vontade paterna. Então, estamos falando aí de 104 anos atrás, né? Ou seja, apesar da mulher ser a mãe, apesar dela gestar, ela não tinha direito nenhum, né? Como em alguns países ainda não tem. E isso eu acho que justifica uma coisa que eu classifiquei aí no meu curso como gangue das mulheres, né? As mulheres, elas, filhos, tornem com ela um grupo, assim, meio que de proteção, né? Colocar os filhos contra o pai, fazer uma série de coisas assim, que parece maldade, mas eu acho que naquela época era até uma forma de sobrevivência, né? Porque quem poderia te defender do marido? Um filho homem. Né? Não tinha outra opção. E talvez isso, né, Mari? Talvez isso nos traga uma clareza maior sobre por que a gente tem a expressão filho da mamãe, né? Porque ou ele se tornava o filho da mamãe,
ou a mamãe podia literalmente ser morta, né? Uhum. Então, assim, você realmente precisava de defesa, não era uma opção, né? Você tinha que arranjar alguém para te defender, e enquanto você conseguia trazer os filhos para o seu lado e contra o pai, você tinha pelo menos uma chance de sobreviver aí. Então, a gente tem que olhar para isso, porque às vezes quando eu falo do feminino, tem muita gente que fala, você acusa. Eu falo, não estou acusando, eu estou dizendo que a mulher faz isso porque faz, mas não quer dizer que é culpa de ninguém. Se a gente for ampliar esse olhar, a gente consegue entender de onde vem isso, né? E a gente consegue perceber na gente se a gente está fazendo isso e como pode trabalhar também, né? Porque, querendo ou não, até hoje a gente às vezes ainda precisa recorrer à lei para poder sobreviver. Né? Você vai lá e pede um afastamento, aquelas leis de porque o homem te ameaça, enfim. E que também, na boa, eu já li um artigo há uns 3, 4 anos atrás, que isso não significa muita coisa. Por quê? Porque você pede uma lei de proteção, mas não tem como algumas pessoas, hoje já está tendo alguns aplicativos onde avisa a mulher se ela está sendo seguida ou se ela está sendo por aquela pessoa que ela tomou a medida preventiva. Mas imagine o seguinte, você faz a medida preventiva, se a pessoa te mata. Já aconteceu diversas vezes. A gente vê aí, teve caso de cabeleireira, teve caso, enfim, de uma série de pessoas que estavam trabalhando e aconteceu. Então, Isso vamos não lá. Justifica, né, Mar? E é muito importante deixar isso claro, que isso não justifica o que nós vivemos em alguns casos, que é a alienação parental, seja da mãe Não, em isso que eu relação falo, ao não pai, é. do pai em relação à mãe. Ou seja, os filhos, Exatamente. é muito importante que nós tenhamos isso claro, porque, por exemplo, 50% de mim é meu pai, 50% é minha mãe. Não é nem 49, nem 51. Sem o meu pai eu não existiria, sem a minha mãe eu não teria vida. Então é muito importante nós entendermos que os filhos, eles não podem, eles não deveriam nunca ter que escolher entre o pai e a mãe. Por quê? Exatamente. Porque quando eu escolho um, eu estou excluindo o outro. E quando eu estou excluindo o outro, automaticamente o que eu estou fazendo? Eu estou já gerando uma exclusão no meu sistema, e o sistema cobra. O que nós Não queremos é tenha que as dúvida. pessoas entendam o porquê é tão... Oi, Thaís, bem-vinda. O que nós queremos é que as pessoas entendam o porquê que hoje, quando nós falamos da parte de constelação, e hoje eu e a Mari estamos atendendo online e presencial, a Mari tem um curso que ela dá sobre constelação para quem quer se aprofundar mais. Eu tomei a decisão que nessa vida eu não quero dar um curso de constelação. Tá, então a gente fez até uma parceria nesse contexto do Giracer divulgar isso, mas o que nós queremos mesmo é que as pessoas tenham consciência de que é um processo tão arraigado, que às vezes as pessoas nem se dão conta. Não é maldade, é isso que eu falo. Não é maldade. É uma consequência. Porque às vezes vem uma crítica muito pesada em cima e assim... Vamos olhar para a história toda da mulher e da família e tudo isso, e, por exemplo, nessa época aí, talvez isso fosse um modo dela sobreviver. Né? Como você falou, não justifique, não estou desculpando nada disso, mas dá para você começar a entender um pouco de onde veio e, principalmente, deixar no passado essa necessidade. Né? Isso é muito importante, porque você tomando consciência do que está fazendo, fica mais fácil de você mudar, né? E é isso, assim, eu falo para a pessoa que mesmo que a constelação, e já aconteceu comigo, pessoas que não estavam prontas para fazer a constelação e o sistema não abre de jeito nenhum, e você fala, olha, pelo menos você conseguiu trazer a consciência que você não está preparada, aquela leitura inicial de como está o sistema, isso já é um ganho, porque você vai começar a olhar para isso de uma maneira mais... concreta e mais, talvez, se possível, mais carinhosa, para você não ficar tão fechada em si que não dá, o sistema não abre. Então, a gente na constelação, regra número 1, não julgamos ninguém, nem nada, nem atitudes, inclusive estupros. Né? Tem gente aí que está levando essa questão como uma forma negativa, mas não é. Na verdade, essas questões elas vêm para equilibrar o sistema.
Não estou dizendo que o estuprador não deva ser preso, ponto. A gente não pode... Né, Má? Muito grande. É muito importante entender. Existe, quando nós olhamos, e a gente até eu recebi um artigo, passei para a Mari. Eu vi, você me passou, Sim, de uma pessoa falando, a constelação, ela é machista, ela é arcaica e ela defende o estuprador. Não é isso. A constelação, ela faz um movimento de quebrar aquela repetição. Ela faz um movimento de olhar e entender o porquê aquilo ocorreu. Isso é uma coisa. Então, nós temos a cura emocional e nós precisamos ter o equilíbrio no mundo que nós vivemos. O que é de Deus, o que é do homem é do homem. Eu acho que era essa lei, né? Ou seja, o que precisa ser resolvido no emocional tem que ser resolvido no emocional, para que essa pessoa não repita. Tanto que existe, isso já é comprovado, que a maior parte das pessoas que acabam abusando de outras foram abusadas, porque elas estão repetindo um processo. Agora, uma coisa é curar o sistema. Outra coisa é a pessoa responder por aquilo que ela fez como ser humano adulto e inconsciente, mas que está naquele sistema. Sim, ela vai responder juridicamente por isso. Para nós não termos má interpretação. Juridicamente ela tem que responder por isso, não estamos contra nada disso, a gente só precisa olhar, sim, por que isso está ocorrendo no sistema como forma de como é que nós vamos harmonizar para que não ocorra mais. E a partir do momento que você coloca um julgamento e um peso, pronto. O Hellinger tem até uma passagem de um livro dele que ele, uma psicóloga questionou e ele falou, vá lá e se posicione do lado da vítima. E quando ele se posicionou do lado a psicóloga se posicionou do lado da vítima, todo o grupo ficou muito irritado com ela. E quando ela se posicionou do lado do algoz, também foi a mesma coisa. Então, assim, não tem vítima no sistema, não interfira. Você pode fazer os movimentos que são permitidos pelo sistema, né? Não tem eu acho que assim vai ficar melhor. Você não acha nada. Você fica quieta e vê o que é permitido fazer. E na constelação das deusas é muito interessante, né, Má? Porque quando a gente faz em grupo, tá? Às vezes nós fazemos individual ou em grupo. E não importa se é individual ou em grupo. A pessoa se mexe, eu quero ir para cá. Cara, o sistema, todo mundo fica irritado, todo mundo fica mal, enquanto não tem um equilíbrio que funcione para aquele sistema. Então, sim, é verdade. As minhas deusas se posicionam de um jeito, as deusas da Mari se posicionam de outro, porque as minhas deusas cabem dentro do meu sistema, e as deusas dela dentro do sistema dela. Tá? É sem muito dúvida. importante ter isso claro, porque quando nós começamos a julgar, nós tiramos a possibilidade de interromper aquilo, de parar aquela repetição. Talvez o termo não seja nem interromper, mas seja permitir que o sistema realmente flua no amor e não na dor. Exatamente, é bem isso. É a grande dica da constelação e por que trabalhada com as deusas? Por conta de todo esse histórico que nós fizemos lá de trás. Mas eu vou tirar uma notícia. Já está acabando o nosso tempo. Você diz, tudo que é bom rouba o nosso tempo. Pois é, nós temos aí no máximo 9 minutos para terminar a live. Tá, eu vou ler então aqui só o finalzinho para a gente ter uma noção de quanto fica, tá? Então, a partir da Constituição de 67, ou seja, eu já era nascida, começou a se firmar a igualdade jurídica entre homens e mulheres, tá? Então, estamos falando de 53 anos atrás. Por fim, a Carta Magna a Magna Carta de 1988 igualou definitivamente homens e mulheres em direitos e obrigações. Ou seja, só 32 anos atrás. Exatamente. Então, veja só, nós passamos a ter o mesmo direito de homens há 32 anos, mais ou menos. Porque foi só em 7 de agosto de 2006, ou seja, 14 anos atrás, que foi sancionada a lei número 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Então,
há 14 anos, bater numa mulher, tentar matá-la, feminicídio, essas coisas, passou a ser um crime inafiançável, ou qualquer coisa assim mais grave. Mesmo Porque até assim, então não era. e mesmo assim, o ano passado e esse ano ainda foram anos de recordes do feminicídio. Sim, também acho. Então, assim, a gente tem que olhar para isso. Por que, que a mulher tem tanta dificuldade de se posicionar? Por isso, gente. Em 2000 anos, faz 14 que a gente tem um direito resguardado que o homem já tem, ó, desde que o mundo é mundo. Entendeu? A Paola está dizendo assim, gente, eu não tinha noção de que era tão recente. E foi É. exatamente por isso, Paola, que nós tomamos a decisão de fazer essa live. Eu tomei essa decisão lá atrás de fazer o mês do feminino. Porque eu gostaria, eu acho que assim, na psicologia nós dizemos 50% da cura é você tomar consciência. E 50% da cura é o movimento que você faz a partir daí. Então, sem conhecimento, sem autoconhecimento, não tem cura, tá? Porque você Exatamente. faz diferente, mas você volta. Então, é Então, muito assim, importante a consciência. quando a gente fala de entender um pouquinho, não estamos falando só dos nossos antepassados, estamos falando também de coisas que acontecem no nosso dia a dia ainda, por incrível que pareça. Bom, vai fazer o fechamento, que senão a gente vai perder Não, a ainda tem. gravação. Eu só quero, assim, rever rapidinho, tá? Uma coisa, a Mari até me mandou isso, ó. Até 1927, as mulheres não podiam votar. Na década de 40, não podiam ser desacompanhadas ou sem chapéu. E aí tem gente que reclama da burca. Até 1967, não eram responsáveis por si. Tá? Até 1988 não tinha o mesmo direito dos homens. Somente há 14 anos agredir uma mulher ou tentar matá-la virou crime. E está muito próximo de nós. Mas imagina como é que isso está no nosso inconsciente coletivo. Tá? E nós ainda ouvimos algumas frases que nos fazem voltar lá atrás, como ela quis dar o golpe da barriga. Tá? O homem não tem responsabilidade nenhuma pela gravidez. Sua preocupação está somente em aproveitar o momento. A mulher que se cuide. E aí a minha Bem isso. pergunta, sim, mas o homem nunca dá o golpe da barriga, né, Mar? E a gente vê Não, os clientes que a mulher tomava, ela usava, falava para usar camisinha, ele tirava, e aí quando engravidava a culpa era dela. Ou sim, seja, olha a loucura. E aí a pergunta é: nós estamos no trabalho de formiguinha para fazer com que, além de entender esse contexto, as mulheres entendam o quanto os seus arquétipos, as suas deusas internas foram excluídas, suprimidas, machucadas, magoadas, escravizadas, e nós estamos ainda num processo, não é de libertação, é de cura para possibilitar a libertação. Olha que loucura. E quem tem exatamente. 20 anos, as mulheres que estão entre 20, tem 20 anos hoje, elas não É, entendem esse contexto. Porque imagina, é porque não querem. Não, gente, olha bem, nós estamos falando que somente há 32 anos atrás é que começou a ter um equilíbrio entre homens e mulheres. Bom, exatamente. Vamos eu lá. quero agradecer a Mari por ter estado conosco, por ter possibilitado essa discussão, esse diálogo, tá? Por estar disponível para estar conosco. Já estou te informando que você vai participar de uma em setembro. Tá? Ótimo. Quero agradecer a todo mundo que está participando conosco. Quero também colocar que a Mari tem o curso de constelação. Quem tiver interesse, tem uma parte online, uma parte presencial. Nós ainda estamos com as inscrições abertas continuamente, tá? Da Jornada das Deusas. Então, quem quiser saber mais, ou pede informação por aqui, ou no www.deusas.giracer.com.br. E, por último, eu queria fazer um convite especial, que no dia 26, nós temos um webinário. Eu vou estar fazendo um webinário, e quem tiver interesse em participar precisa se inscrever. Então, vá lá, faça a sua inscrição para você participar. Mari, você gostaria de falar alguma coisa antes de nós fecharmos? Porque eu sou super grata. Sim. É só um minutinho, ó.
A Ah, Thaís disse o seguinte: que coisa linda e necessária essa live, parabéns. Ai, Thaís, fiquei muito feliz em ver você hoje obrigada. aqui. Pensei tanto em você. A Angélica, amém, não quero que acabe. E a Terê, obrigada. Bom, quando eu e a Mari nos juntamos, parece que o tempo, ele, na verdade, faz assim, passa em 5 minutos. Exatamente. Então, vamos lá, agradecer, eu quero agradecer, né, a vocês que nos prestigiaram. Se tiverem perguntas, sugestões, também mandem. A gente está aqui disponível para responder dúvidas, enfim, porque o tempo foi tão rápido que a gente nem conseguiu ver se, eu pelo menos, né, se houve alguma pergunta, se houve alguma coisa, Não, eu estava enfim. acompanhando. Ah, então tá bom, que eu sou muito ruim para essas coisas de informática. Então, estamos aí à disposição. Muito obrigada, um beijo no coração de vocês. E por último, assim, eu e a Mari estamos atendendo no consultório online ou presencial. Então, quem tiver assim aberto a constelação, nós estamos aqui abertos a fazer. Um super beijo para todo mundo.